Crianças, a paz do Senhor! Crianças, vejam este lugar! Uau! A tia Lu estava assim, sabe? Pesquisando a respeito dos nossos estudos dessa nossa 7ª lição. E vejam onde a tia Lu veio parar. Uma sala de tesouros. Crianças, vocês estão aí, conectados com o momento que nós estamos na nossa 7ª lição? Nesse 4º trimestre, nós estamos estudando sobre a vontade de Deus. E para estudar sobre a vontade de Deus, nós estamos estudando o Antigo, o Velho Testamento, a história dos hebreus, do povo de Israel, o povo de Deus. Nós já estudamos sobre os juízes, nós já estudamos sobre o primeiro rei, o rei Saul, sobre o segundo rei e maior rei de todos, o rei Davi. E hoje nós vamos ter uma lição muito especial sobre o terceiro rei de Israel. Vocês estão preparados? São fortes emoções. Vejam a riqueza que tem nessa história. Vamos lá com a tia Lu? Estão animados? Então vamos de pé começar tudo com a nossa oração. Senhor Jesus, nós louvamos o Teu santo nome por mais uma aula da EBD. Permaneça conosco, nos ensina a Tua vontade, fala conosco qual é a Tua vontade perfeita, agradável para as nossas vidas. Nos ensina a conhecer, revela ela a nós, para que nós possamos ter o compromisso de seguir essa vontade. Em nome de Jesus, amém! Vamos então, meus amores, para a nossa aulinha. Nossa, deixa a tia Lu até pôr essa mochilinha aqui, pesadinha. Que será que nós temos por aqui? Quantos tesouros! Uau! Quanta riqueza! Vejam aqui, é a sala de algum rei muito poderoso, não é? Nossa, milhões de moedas. Qual será o ensinamento que nós vamos ter? Como será que esse rei enriqueceu assim, desse jeito? Nossa, vejam quantas coisas! Vamos então conhecer o título da nossa lição? Título da lição número 7, classe de primários da EBD, o querido de Deus. Que interessante! Vamos repetir com a tia Lu? O querido de Deus. Uau! Ser um querido de Deus? Eu quero! E você gostaria? Vamos mergulhar nessa história. O que será que nós vamos aprender com um querido de Deus? E aonde que nós vamos ler essa história na nossa Bíblia? Vocês estão com a Biblinha aí? Peguem lá! Vamos para a leitura bíblica. Abram lá, livro de 1 Reis. A primeira leitura no capítulo 1, versículos do 5 ao 40, e uma segunda leitura no capítulo 2, nos versículos do 1 ao 4. Imprescindível que façamos a leitura para compreendermos melhor essa história. E vamos já guardar na nossa mente qual será o Memória em Ação dessa lição? Bora no Memória em Ação! Memória em Ação. Filhos, o dever cristão de vocês é obedecer sempre ao seu pai e à sua mãe, porque Deus
gosta disso. Colossenses, capítulo 3, versículo 20. E aí, já guardaram aí na memória de vocês? Uau! Então hoje nós vamos aprender sobre um querido de Deus que está lá no Velho Testamento, no livro de 1 Reis, e através da história dele vamos aprender que obedecer pai e mãe é algo que agrada a Deus. Então venham com a tia Lu aprender tudo sobre a história do nosso terceiro rei, o rei Salomão. Então bora raciocinar dentro da história. O nosso rei Davi foi assim o maior rei de Israel. Lembrado em todos os momentos, porque ele consolidou a nação de Israel, conquistou os territórios e a partir dele a nação já tinha o quê? Muita moral. Ele foi um rei exemplar. Já na vida assim pessoal, né? Ele acabou tendo 18 filhos. Muito filho, não é? E aí aconteceu que no final da vida de Davi, os atritos entre os filhos para saber quem seria o sucessor do trono. O sucessor do trono é quem iria ser o próximo rei. Começaram a tumultuar um pouco essa história. Vejam só com a tia Lu, vejam, e nos momentos sobre a sucessão do trono de Davi, vejam aqui, esse é o filho Adonias, o filho Adonias de Davi. Ele era um dos mais velhos, né? E antes de Davi morrer, ele se proclamou rei de Israel, fez festa e tudo mais para se titular o rei. E nessa festança dele, ele excluiu algumas pessoas importantes, né? O sumo sacerdote, o profeta Natã, que o profeta Natã sucedeu, veio depois de Samuel. Então, nessa época já era o profeta Natã. E a família do Salomão, que era um dos irmãos dele. E aí ele já estava lá declarando o seu reinado. Vejam, crianças, o que aconteceu. Se Adonias fosse o substituto, o novo rei, com certeza ele iria acabar, matando a família do Salomão, porque ele era de outra mãe, ele era filho da Batseba. E aí, por causa dessa situação, o Adonias lá, esse risco iminente, o profeta Natã procurou a mamãe Batseba e falou para ela esse alerta: Batseba, o nosso rei já te prometeu a sucessão do trono ao filho Salomão dele. Sabem por quê, crianças? Porque Salomão era um filho obediente. Ele obedecia a mamãe, obedecia o papai, e o coraçãozinho dele era conhecido do papai do céu. E o papai do céu já tinha revelado para o rei Davi e também para o profeta Natã que era a vontade dele, que esse filho obediente, o Salomão, quem fosse o sucessor do trono. E foi assim que a Batseba, o sumo sacerdote e também o profeta Natã foram até o rei Davi. Vejam aí como o rei Davi está tão velhinho, já nos últimos dias da sua vida, doente, à beira da morte.
Foi. E aí o profeta Natã fez o plano com a Batseba. A Batseba foi até a presença do rei e cobrou dele a promessa de fazer de Salomão o rei. E contou que Adonias já estava se apossando do trono. Na sequência, o profeta Natã entrou também na presença do rei Davi e também pediu o reinado a Salomão. E assim foi que o rei Davi coroou Salomão como seu sucessor e deu o reinado do povo hebreu para Salomão. E vejam, vocês estão acompanhando a leitura, a nossa história aqui na Bíblia? A tia Lu trouxe aqui para fazermos a leitura. Acompanhe, está lá na nossa leitura bíblica, no livro de 1 Reis, no capítulo 2 e no versículo de número 3. Estão as instruções que o rei Davi deu para o seu filho Salomão, o filho obediente. Ouçam a leitura com a tia Lu sobre as palavras do rei Davi. Guarda os preceitos do Senhor, teu Deus, para andares nos seus caminhos, para guardares os seus estatutos. Está falando para Salomão ser obediente a Deus e guardar tudo que Deus mandou. E os seus mandamentos, e os seus juízes, e os seus testemunhos, como está escrito na lei de Moisés. Vocês se lembram que Deus revelou a vontade dele para Moisés, os 10 mandamentos, deu as instruções da vontade dele? O rei Davi está instruindo o novo rei Salomão para que ele cumpra a vontade de Deus, passando a responsabilidade para Salomão. E vejam, mesmo à hora da morte, à beira da morte, o filho Salomão atento aos conselhos do pai. E continua, como está escrito na lei de Moisés, para que prosperes. Olhem! Quando o Salomão seguir essas palavras, ele poderá prosperar em tudo quanto fizeres e por onde quer que fores. Viram? Ouviram bem essas instruções? E como um filho obediente, o nosso novo rei procurou seguir tudo. Ele procurou adorar a Deus, oferecer a Ele sacrifícios para poder receber de Deus a capacidade de ter um bom reinado. Vejam, crianças, um dia, quando o rei Salomão pegou no sono, ele teve um sonho, um sonho muito importante. Acompanhe. Uau, crianças! Nós entramos dentro do sonho do Salomão. Ai, o próprio Deus no sonho. Ai, deixa eu passar pra cá. Eu não sou digna, sabem? De ficar, do lado do grandioso. Ai, deixa eu achar um lugar aqui mais no cantinho pra ficar observando esse sonho. Vejam com a tia Lu aqui na nossa Bíblia, no livro de 1 Reis, capítulo 3 e versículo 9. Deus aparece para Salomão no sonho e pergunta para Salomão: o que você quer de mim? Crianças,
quantas coisas nós poderíamos pedir ao próprio Deus. Imaginem o que vocês iriam pedir para Deus se Ele aparecesse para você e te fizesse essa pergunta. Será que alguém aí iria pedir assim uma casa bem linda e grande para morar? Será que alguém iria pedir um carro muito chique para poder viajar por aí? Não, um avião, afinal ele é Deus, ele pode tudo. Crianças, o que vocês pediriam? O que vocês sugeririam para o Salomão? Será que Salomão pediu aquela primeira sala do tesouro e por isso que ele ganhou e teve ela? Já vamos saber a resposta. Aqui, ó, lá em 1 Reis 3:9, vou ler para vocês. Dá, pois, ao teu servo coração compreensivo para julgar a teu povo, para que prudentemente discirna entre o bem e o mal. Pois quem poderia julgar a esse grande povo? Salomão, ele não pediu riqueza, não, ele aproveitou para pedir a Deus direção, sabedoria para poder governar o seu povo, o povo hebreu, o povo de Deus. Vejam, mas esse pedido deixou o nosso Deus muito feliz com Salomão. Isso agradou muito o coração do nosso Papai do Céu. E conforme o pedido de Salomão foi feito, o nosso Deus deu para Salomão a maior sabedoria de todas e ainda aumentou o pedido, porque o pedido foi tão agradável a Deus que Deus disse a Salomão: além de sabedoria, com essa sabedoria você será o rei mais rico e poderoso de todos. Vejam, crianças, o trono, o reinado de Salomão. Mas foi um reinado conhecido por todo mundo e até hoje lembrado. Quem aí já ouviu falar a respeito das minas do rei Salomão? Foi um reinado muito abençoado por esse rei que pediu sabedoria a Deus. Quem não se lembra daquela história de que duas mulheres se apresentaram ao rei com uma bebezinha, um bebezinho? E as duas falavam para o rei que eram a mãe do bebê. E uma falava que era dela, a outra falava, não, é meu. Sabem por quê? Porque as duas tinham ganhado o bebê. Só que o de uma tinha morrido. E ela pegou o bebê da outra para ela. Mas a mãe do bebê não se conformou e briga, quero o bebê, é meu, é teu, não é seu. Foram diante do rei para resolver esse problema. Só que naquela época não teria como fazer exames para saber de quem era a criança. Como que o nosso rei ia resolver essa questão? Como descobrir de quem era o doce bebezinho? Que mulher será que estava falando a verdade? Mas foi aí que, através da sabedoria que ele recebeu do Papai do Céu, ele disse aos seus guardas:
tragam-me uma espada, porque eu já sei o que fazer. Vou partir esse bebezinho ao meio e dar uma metade para cada mulher. Imediatamente, uma das mulheres caiu aos prantos, implorando ao rei: Não, rei, não parta o bebezinho. Pode deixar o bebezinho com ela, é melhor do que ele morra. Mas instantaneamente o rei descobriu quem estava falando a verdade. Você entendeu de quem era o doce bebezinho? Mas só poderia ser a mãe que impediu que partisse o bebezinho ao meio. Porque a verdadeira mãe não deixaria o seu filho morrer, preferiria 1000 vezes que ele fosse criado por outra mulher do que deixar o pobrezinho morrer. Viram que sabedoria, não foi interessante? Muito sábio esse rei Salomão. E assim, meus amores, o mundo inteiro conheceu a sabedoria do rei Salomão e as maravilhas do seu reinado. Todos vinham diante do rei para estar com ele, conversar com ele, receber as palavras de sabedoria do nosso rei Salomão. E sabem mais que importante que o nosso rei fez em seu reinado? Tcharam! Acertou quem respondeu sobre o templo. Um templo, uma igreja na época chamado templo, para que o povo hebreu pudesse adorar ao Deus verdadeiro. Vejam aqui todos esses trabalhadores na construção do templo. Meus amores, veio peças preciosas de tudo quanto foi lugar. Madeira chique do Líbano viajando pelas embarcações, pedras, muitas e muitas pedras preciosas. Naquela época, ouro puro. Imaginem! Muito ouro chegou e durante 7 longos anos esses trabalhadores estiveram participando dessa construção maravilhosa. Finalmente o povo hebreu teria um lugar chique, digno para que o nosso Deus fosse adorado. E vejam, aqui está o famoso templo do rei Salomão, prontinho, com tudo organizado, por dentro revestido de puro ouro, as melhores pedras organizadas para o templo em adoração ao nosso Deus. E aí, crianças, entenderam como que foi esse reinado? Um reinado grandioso de uma pessoa obediente, que segue a vontade de Deus. Estão entendendo tudo? E aí, meus amores, conseguiram entender a respeito da lição número 7? Entenderam o porquê dessa sala fazer parte do reinado? Só pode ser, né? Do castelo do nosso rei Salomão, o rei mais sábio e mais rico de todos. Tudo por quê? Porque foi um filho obediente, e um filho obediente, ele alegra os pais e agrada a Deus. Essa é a nossa frase do dia. Digam com a tia Lu:
O filho obediente alegra os pais e agrada a Deus. Amém! E aí, meus amores, o que vocês aprenderam com essa lição? Ah, tia Lu, quem ficou com vontade de ser obediente ao papai e à mamãe? Meus amores, obediência é coisa séria, hein? Vejam só, vocês têm feito as nossas tarefinhas lá da nossa revista? Deixa a tia Lu pegar aqui. Vejam! Ah, quem tá fazendo direitinho? A atividade da bocona e colando as pecinhas direitinho em seu lugar. Hoje a nossa revista, ela vem com 3 atividades muito interessantes para nós. São 3 atividades. A primeira, eu vou dar uma dica. É que, como o nosso rei Salomão era o queridinho do papai do céu e do papai Davi, quando ele nasceu, o profeta Natan, né? Ele deu um nomezinho especial para o nosso rei, chamou ele de Gedidias, o querido de Deus. Dica para respondermos a questão número 1, sabe? E para respondermos a questão número 2, sabe qual vai ser a dica? Que o nosso rei, o rei Salomão, ele escreveu 2 livros da nossa Bíblia. Livro de Provérbios e de Eclesiastes. Cantares também, né? Cantares de Salomão. Mas para a lição de número 2, vocês abram a Bíblia no livro de Provérbios e procurem lá os versículos. Dicas, riquíssimas, mas não dessas riquezas aqui, para você que entendeu a história e que está disposto a ser um excelente filho, porque está provado pela nossa história da Bíblia, de que quem é um filho obediente acaba bem sucedido, não é verdade? E a nossa questão de número 3, muito interessante, é aquela que a tia Lu quer receber de vocês e saber dessas ideias por aí. O que você pode fazer para mostrar para o papai e para a mamãe que você é obediente? Amém! Então vamos aproveitar que estamos aqui nessa sala do tesouro e fazer uma oração bem especial. Lembre-se da oração de Salomão, hein? Vamos lá, de pés. Senhor Jesus, muito obrigado por essa palavra que aprendemos na lição de número 7. Assim como o rei Salomão, nós não queremos ficar pedindo a Ti riquezas, materiais, coisas que vão passar, mas queremos pedir ao Senhor sabedoria e obediência. Após o estudo da lição de número 7, queremos, Senhor, ser obedientes ao papai e à mamãe, para que nós possamos alegrar os nossos pais e agradar ao Senhor. Nos ajuda com esse propósito, para que possamos a cada dia melhorar e obedecer e ser fiéis à Tua palavra. Em nome de Jesus, amém! Cheguem mais! Bora para o nosso louvorzinho, aquele que não é só para cantar da boca para fora. Quero ouvir de verdade essas respostas, hein? No sonho Deus apareceu para Salomão e disse: peça agora o que você quiser. E aí? Salomão não pediu fama ou dinheiro, pediu sabedoria para fazer tudo direito. E aí? Se for
fosse você, o que iria escolher? E aí, sabedoria é escolher o melhor caminho, fazer a vontade de Deus cada minutinho. Ela vem de Deus, não posso ter sozinho. O que você vai pedir? Eu quero agora ouvir. E aí? Sabedoria, sabedoria, sabedoria. Se você passa o dia assistindo TV, sua mãe diz: ó, meu filho, agora vai ler. E se um amigo te fez algo mal, você acha que revidar é normal? Se estão zoando com alguém da sua classe, você se junta a eles ou faz a sua parte? Se seus pais pedem algo que você discorda, você obedece ou você os ignora? Sabedoria é escolher o melhor caminho, fazer a vontade de Deus cada minutinho. Ela vem de Deus, não posso ter sozinho. O que você vai pedir? Eu quero agora ouvir. E aí? E aí? E aí? Resposta muito pessoal. Espero que após a nossa lição de número 7, nós tenhamos uma excelente resposta. Amém? E agora estamos caminhando para o final. Adivinhe que momento chegou? Quem já estava aguardando? Para quem você orou semana passada? Qual família? Estão atentos? Chegou o momento do Semapinho! Bora com a tia Lu! Vou apresentar a nossa família dessa semana, a nossa amada família Souza, lá de Portugal. E é claro que não podemos nos esquecer do nosso cofrinho. Como que está aí o cofrinho? Vejam, a tia Lu já quer depositar umas moedinhas aqui do dia, hein? Não podemos esquecer, hein? Até o dia 21 de dezembro, nas congregações da nossa ADMP, que nós possamos retirar o nosso cofrinho com os agentes missionários. Amém? Então vamos ofertar e agora, de pés com a tia Lu, fazendo aquela oração fervorosa pela família Souza. Senhor, nós louvamos o teu santo nome pela família Souza, uma família de missionários que o Senhor levantou para estar ali em Portugal fazendo a tua obra. Que o Senhor possa revelar a tua vontade a essa família e que eles possam ser obedientes à tua palavra e cumprir essa vontade ali naquele país, aquela nação que o Senhor tanto ama. Senhor, que o Senhor possa dar sabedoria a essa família para permanecerem juntos, sabedoria aos pais para educar as suas crianças e sabedoria a essas crianças para serem obedientes aos seus pais. E que assim possa acontecer em todas as famílias de Portugal e por que não pedir por todas as famílias do nosso mundo inteiro. Nós louvamos o teu santo nome
pela obra da Secretaria de Missões, que o Senhor visite cada missionário. Em nome de Jesus, amém! Tchau, meus amores, um grande beijo! Fiquem com Deus!